Paz de Deus, irmão. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o irmão Lorival, da Comunidade Cristã do Brasil. Meu intuito aqui é levar o ir e pregar o Evangelho, falar de Jesus, falar da Palavra de Deus. Estou à frente do trabalho do Projeto Resgate, né? Esse Projeto Resgate nada mais é do que os convites que nós fazemos às pessoas cristãs que, por um motivo ou outro, se afastou das reuniões, o nosso ministério ser bem-vindo. Irmãos, aqui temos um quadro. O bom advogado conhece a lei. Achei essa frase interessante. O melhor conhece o juiz, né? No caso, o melhor advogado. Irmão, a palavra de Deus fala que Jesus é o nosso advogado. Vou ler uma mensagem aqui, onde que Jesus, ele fala assim, em 1 João 2, versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia, irmão, ela é cheia de referência. Aqui está mostrando que se o homem pecar ou a mulher pecar, nós temos um advogado. Tem um irmão que lê a palavra de Deus aqui e já fala, opa, se eu cometer um erro, então Jesus está ali para me defender. Mas a mesma Bíblia fala lá, claro, irmão, no contexto que eles falam, né? Em cada passagem da Bíblia tem um parecer, igual aqui, ó. Em Hebreus 10, versículo 26 ao 26, diz assim: Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aqui, lógico, ele dá as referências ali de Moisés, aquilo outro. Mas eu queria perguntar, e para você, meu irmão, que é cristão, para você que crê em Deus, que crê em Cristo, você que foi transformado, você acha que você pode usufruir desse advogado voluntariamente nos seus pecados? Assim, eu pequei, Jesus, eu pequei hoje, eu fiz isso, Jesus, eu fiz aquilo, Jesus, olha, eu não vigiei, Jesus. O irmão acha que podemos pecarmos, né, contra Deus, contra o próximo, contra o povo, assim por diante. E a Bíblia está falando que Jesus é nosso advogado. Então, quando eu vou lá e falo com Jesus. Ou senão a pessoa se sente poderosa, né, irmão? Posso fazer o que quiser, não tem problema, eu tenho um advogado, a Bíblia falou aí, tá aí. Mas, irmão, a mesma Bíblia fala assim que o pecado voluntário, ele acarreta na pessoa sequelas terríveis, irmão. Situações terríveis. Algumas pessoas citam na Bíblia homens que pecaram, homens que eles falam que segundo o coração de Deus. Alguns dão exemplo de Davi. E Davi teve uns pecados gravíssimos. Ele desejou a mulher do próximo, possuiu a mulher do próximo, ele matou até o marido, né? Davi cometeu os erros intermináveis, né? E eles falam, mas Davi era segundo o coração de Deus. Davi, com tudo que ele fizesse, né? Deus era com ele. Irmão, as pessoas não olham as consequências. A vida de Davi foi um mar de rosa, irmão? Depois que ele pecou? Depois que ele transgrediu? Creio que não, né, irmão? Se alguém intercedeu por ele, ou ele, em defesa própria, pediu intercessão a Deus para ele perder os seus pecados, mas pagou um preço por aquilo, irmão. Sofreu. A casa de Davi não saiu a guerra, a espada, a luta. Filhos rebeldes, filhos se desviando, incesto, crime, né? Filho sendo morto pelo outro irmão. Absalão se revolta contra o pai, ele pratica iniquidades, pecados gravíssimos, possui as concubinas do pai. Davi é humilhado, Davi foi humilhado no seu reinado pelo seu filho Absalão.
E assim tem uma quantidade de sequelas que esse pecado de Davi cometeu. As responsabilidades. O pecado gera consequências, irmão. Então, quando uma pessoa fala que Jesus é nosso advogado, precisa entender, irmão, que Jesus pode interceder, você pode alcançar o perdão, não sou contra, mas as consequências, irmão, as sequelas na vida do crente, do cristão, pode ser grande. A palavra de Deus está escrita aí, que a Bíblia declara que Cristo é o nosso advogado. Que nós não caminhamos sozinhos, que nós temos amparo espiritual em nossa jornada cristã. Não estamos desamparados, o irmão, a irmã não está desamparada. E nem está condenado também. Quando cometemos nossos erros. Existe alguém que intercede por nós, sim. Alguém que pagou primeiramente os nossos pecados diante de Deus lá no madeiro da cruz. E alguém que vem intercedendo por nós durante a nossa jornada cristã. Mas, irmão, aqueles que estão em Cristo foram libertos do pecado. Não são mais escravos do pecado. Tem irmãos que falam que Jesus é seu advogado, mas ele quer ser escravo do pecado e pedir a intercessão de Jesus sobre as suas iniquidades. Irmão, será que é assim que a palavra de Deus ensina? Será que é assim? Irmão, se existe alguém que intercede por nós, devemos conhecer também o que ele é, irmão. Decente. Ele é uma pessoa honesta, íntegra. Ele não errou, nós podemos errar sim, mas a própria palavra de Deus fala assim que nós temos que ser imitadores de Cristo. Paulo falou, ser meus imitadores como sou de Cristo, quer dizer, andar na santidade. O advogado Jesus, ele é perfeito. Ele não apenas nos defende, ele compreende profundamente o nosso ser. A palavra diz que ele foi tentado em tudo, mas ele não cedeu. Ele foi considerado o único homem que não teve pecado, que não errou. Isso quer dizer, irmão, que Cristo não fala ao Pai com a autoridade apenas divina. Ele sentiu o que nós sentimos. Então ele intercede ao Pai para ter compaixão a nós. Irmão, então Jesus intercede junto ao Pai a nós todos, irmão, que erramos, que pecamos. Devemos ter cuidado, irmão, com a nossa natureza humana, quando nós nos entregamos à voluntariedade do pecado. Porque a Bíblia também fala que se nós pecarmos voluntariamente, por desejo, por vaidade, por querer fazer, por dizer, Jesus perdoou nossos pecados, vamos fazer. Irmão, não é assim, porque nós fomos libertos. Éramos escravos. Se Jesus o libertou, verdadeiramente você é livre. O próprio Jesus falou, se o Cristo te libertar, você tem que ser livre. Então você não pode ceder mais ao pecado. Né? Então Jesus, como advogado, ele é perfeito, irmão. Jesus não apenas defende, ele compreende a nossa situação, a nossa natureza, irmão. Então é comum, irmão, sentirmos culpa ou ficar sentir indignamente quando falamos. Muitas vezes nós permitimos que o adversário, o inimigo, sussurre acusações no nosso coração. Você fez isso, fez aquilo. É nessa hora que a gente recorre a Jesus, porque nós se sentimos acuados. Mas o sacrifício de Jesus Cristo já respondeu a todas as acusações. O sangue derramado por ele nos limpa de todo o pecado. Não porque merecer, mas porque ele sim, Jesus decidiu nos amar até o fim. Quando nós nos arrependemos, nos voltamos para Cristo, encontramos perdão, sim, irmão. A restauração é uma nova oportunidade. Ele não apenas nos livra da condenação, ele nos ensina a viver de maneira diferente e caminhar na luz e crescer em santidade. Então, quem está em Cristo não pode viver na prática do pecado, irmão. Tem que andar em santidade.
Mas se errarmos, temos um advogado. Mas como pode alguém que quer viver, que quer andar em santidade e andar na forma pecaminosa? Irmão, lembre-se, sempre quando a culpa tentar nos aprisionar, quando o medo do passado tentar nos alcançar, ou quando você se achar que errou demais, olha para Jesus. Ele continua como seu advogado fiel. Essa mensagem, irmão, não sejamos escravos, né? Mas se tiver acusação, temos um advogado que é Jesus, o justo, para interceder por nós. Essa é a mensagem. Deus abençoe a todos e todos fiquem na santa paz de Deus.